E aí, prontos para mais uma aula? Hoje a nossa aula será de história e nós vamos falar sobre os quilombos nas cidades. Você vai abrir o seu livro de história, o livro 2, tá? Você vai abrir o livro de história na página 60 e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses povos, ok? Primeiro, nós vamos entender o que são os quilombos. Quilombos eram comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas. Então, os escravos que fugiam, que conseguiam fugir das fazendas, iam para um lugar chamado quilombo. Esses lugares se transformaram em centros de resistências dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Então, eles fugiam para lá e aí eles colocaram o nome daquele lugar de Quilombo. Só que eles não eram donos daquela terra. Passaram-se muitos e muitos anos até que resolveram dar a escritura definitiva para os quilombos daquele lugar, tá? Então foi só em 2015 que aquela comunidade foi reconhecida como dona daquele local chamado quilombo. Você sabia? A escravidão existiu no Brasil entre 1534 e 1888 e foi o período mais vergonhoso da época no Brasil. Foi uma época vergonhosa, certo? Foi um período que as pessoas eram trazidas da África para serem escravas. Já viram que absurdo uma coisa dessas? Apenas em 1888 foi que a escravidão foi proibida no Brasil. Ufa, graças a Deus, né? Mas as comunidades quilombolas continuaram existindo até os dias de hoje. Existe comunidades quilombolas. Lá em Sorocaba tem uma dessas comunidades. Também vamos falar um pouquinho sobre os bairros indígenas, tá? Vamos ver como que funcionam esses bairros. Então, vamos falar um pouquinho sobre os bairros indígenas. Os indígenas, ou seja, os índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Os europeus chegaram ao Brasil em 1500 e houve conflito entre eles, e por isso os índios foram perdendo a posse de suas terras para os europeus. Então, quando os europeus chegaram aqui ao Brasil, aqui no Brasil, os índios já estavam, eles já moravam aqui. Essa terra já era deles. E aí, o que, que aconteceu? Eles entraram em conflito com os europeus, né? Entraram em briga, em guerras por conta disso, porque eles já estavam aqui no Brasil quando os europeus vieram para cá, tá? Então, houve o conflito entre eles e por isso os índios foram perdendo, então, a posse das terras para os europeus. Hoje em dia, nós temos pouquíssimas comunidades indígenas aqui no Brasil. A maior parte do território brasileiro pertence a outros povos. Uma pequena parte, né? Uma pequena parte é que é destinada aos índios. E ali eles precisam preservar aquele lugar. Por quê? Porque ali é o lugar onde eles têm as suas origens. Ao longo do tempo, muitos índios migraram para as cidades em busca de sobrevivência. Eles estavam começando a passar dificuldades nos lugares onde eles moravam, nas aldeias. Então, eles começaram a vir para a cidade. Migrar quer dizer sair de um lugar para o outro, no mesmo lugar, no mesmo estado, na mesma cidade. Isso se chama migrar, tá bom? Eles começaram a migrar para a cidade em busca de sobrevivência, porque não estavam conseguindo mais sobreviver ali nas aldeias. Em alguns casos, as cidades cresceram e acabaram atingindo as terras indígenas. Então, a cidade começou a crescer tanto que começou a tomar o espaço dos índios nas aldeias. E os índios que viviam por perto foram se misturando ao estilo de vida urbana. Então, o que, que aconteceu? Os índios passaram a aderir o estilo de vida urbana, nosso estilo de vida. Ou seja, eles começaram a usar roupas, né, começaram a usar blusas de frio, calças compridas, as mulheres começaram a usar os vestidos.
tá? Porque até então eles não usavam esse tipo de vestimenta. Eles caçavam, eles pescavam para sobreviver. Hoje em dia, o que acontece? Eles trabalham em empresas, eles trabalham em lojas, eles começaram a viver com um estilo de vida parecido com o nosso. A Beija-Flor é uma das maiores comunidades indígenas do Brasil. A comunidade também se transformou em uma atração turística, onde gera renda para os seus habitantes. Então, algumas pessoas vão até a Beija-Flor, né, a essa comunidade, para conhecer um pouco mais sobre a vivência dos índios, sobre como eles se alimentavam no passado, o lugar onde eles viviam. Então, ali virou uma atração turística e ali gera renda para que eles possam sobreviver. E também eles sobrevivem de algumas coisas que eles fabricam e vendem como souvenir para as pessoas que ali vão para conhecer os habitantes daquele local. Então, só recapitulando, nós vimos aqui nesse capítulo sobre duas comunidades. Nós falamos sobre a comunidade dos quilombos, onde vivem os negros que são descendentes dos escravos, e também nós falamos sobre a comunidade Beija-Flor, onde vivem os índios que sobrevivem do turismo local e do artesanato. Agora você vai fazer o exercício da página 61, o exercício número 4. Para você fazer esse exercício, você precisa voltar até a página 58 para você pegar as datas e os acontecimentos. Depois você vai fazer o aqui onde eu vivo. E na página 62, o exercício 5, você vai fazer. É simples. Esse você só precisa marcar os números que fazem a sequência da história, ok? Na página 63 também tem o aqui onde eu vivo, e você vai preencher de acordo com os seus dados sobre o que você pesquisou, ok? Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula e lembre-se, qualquer problema que você tenha, que você não tenha entendido, a Pro está aqui para te ajudar. Beijos e até amanhã.